Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal de casa, presencial, sala cheia. Nós estamos aqui no meio da aula, já passamos um pouco da metade da aula de regionalização. Regionalização é muito grande o assunto. Não consegui terminar em 2 aulas, né? Vamos ver mais alguns fatores aqui da regionalização. Ainda hoje entraremos em industrialização, que também é grande, né? Tem outras aulas mais para frente que serão bem menores, né? Mineração, por exemplo, é pequena, em 1 hora você trabalha isso, até menos. Então os assuntos eles são muito diferentes, variáveis em extensão, né? Então aqui eu mostrei esses mapas. Você não tem que saber esses mapas, não. Só um detalhe que eu me lembrei agora. O Henrique me avisou que tinha algumas questões para ser respondidas lá no AVA. Eu entrei e respondi. Inclusive, você me perguntou, né? Eu entrei lá e respondi. Uma parte das questões também são feitas pelo pessoal EAD, né? Alguns presenciais também perguntam, mas estão respondidas lá. Dê uma conferida. O pessoal que geralmente não faz pergunta, de vez em quando é bom entrar lá e ver uma outra pergunta também, que às vezes ajuda, né, a entender. Até para mim, ajuda alguma coisa. Às vezes uma questão, até levantar uma questão boa lá também. Respondi, trago isso para a aula também, o que foi respondido lá. Enfim. Mas aqui na regionalização, esses mapas aqui, esse que eu falei aqui da proposta de divisão do Pará, são várias propostas de desmembramentos estaduais que estão rolando no Congresso. Isso é difícil hoje aprovar a criação de um novo Estado. Tem que levar essa discussão dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados. Se for aprovado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Demora muito, às vezes não entra em pauta, ninguém coloca isso em pauta. Hoje preciso também de uma listagem, uma assinatura para fazer esse projeto de lei com mais de 1 milhão de pessoas para assinar isso. Tem que ser um projeto que vai partir de uma iniciativa popular. Um deputado leva lá para a Câmara dos Deputados, se entrar em pauta e for aprovado, vai para o Congresso, se entrar em pauta e for aprovado, vai para o presidente, que convoca um plebiscito para decidir se o povo local do estado que está para ser desmembrado, se o povo local aprova ou não. Isso ocorreu com o estado do Pará, foi o único estado que chegou à fase final, que é o plebiscito, mas o plebiscito rejeitou. 66% dos eleitores do Pará disseram não. Você é a favor do desmembramento do estado do Pará com a criação de 2 novos estados, Carajás e Tapajós? A resposta foi não. 66% votaram não. E o projeto foi arquivado. Em definitivo, não se levanta mais essa questão. Então é muito difícil se criar novos estados. No entanto, existem exercícios teóricos. Isso aqui foi extraído de uma tese de doutoramento do Casolato, onde antes de 2011, ele foi publicou em 2011, quando estava sendo discutida a questão do Pará, que chegou à fase final do plebiscito no final do ano, em dezembro de 2011, e foi rejeitado. Ele achou que assim ficaria melhor distribuir as unidades da Federação do Brasil, baseado numa pesquisa ampla que ele fez da formação territorial do Brasil e da situação atual dos municípios, dos estados, da questão da arrecadação fiscal, porque não adianta criar um estado que ele não tenha capacidade de pagamento, que ele seja insolvente, que ele não tenha capacidade de se autogerir. Não existem atividades econômicas suficientes que permitam uma arrecadação fiscal necessária para manter os serviços estaduais de saúde. Evidentemente que existe todo um repasse de verbas, nós vamos ver daqui a pouquinho, um repasse de verbas da União e dos estados, né, para os municípios. Mas é bom que a região tenha atividades econômicas suficientes para gerar uma arrecadação própria, sem depender tanto do fundo de participação dos municípios. Aqui, outras propostas que estão rolando também no Congresso, mas a possibilidade de tudo isso ser aprovado é mínima, é muito difícil, inclusive com a recriação de territórios. Não temos mais territórios, mas aqui existem propostas, né, de criação, inclusive, de alguns territórios federais. Por um lado, estados muito grandes, como da região norte, Amazonas, o Pará, sendo subdivididos, isso poderia criar mais facilidades para as pessoas, o povo,
no Amazonas, por exemplo, um estado muito grande, muitas vezes as populações ribeirinhas, muito distantes das cidades maiores, às vezes não tem atendimento médico, de saúde, escolas, um hospital de maior proporção, um comércio um pouco mais complexo, e muitas vezes tem que se deslocar em embarcações frágeis, por centenas de quilômetros, até chegar numa localidade um pouco mais estruturada, mais bem servida com esses serviços de saúde, por exemplo. E até naufrágios pode ocorrer, uma situação insólita, de difícil situação de navegar por quilômetros e quilômetros de embarcações frágeis. Tendo um estado menor, que tivesse uma capital mais estruturada, poderia atender melhor esses munícipes tão distantes, né? Você descentralizaria as atividades, atendendo melhor. Seria uma realidade ideal lá para os estados tão grandes. Isso não quer dizer também que o povo vai ser melhor atendido. A gente sabe que muitas vezes o dinheiro chega, mas as obras não são executadas, muitas vezes o povo continua desassistido. E ao criar novos estados, você cria uma nova máquina político-administrativa, vai ter que ter uma nova capital, uma nova Assembleia Legislativa, com novos cargos de juízes para o Poder Judiciário e de deputados estaduais para o Poder Legislativo, né? Sem contar todo o secretariado do Executivo, para auxiliar da administração. É uma nova máquina político-administrativa, onde pode rolar também atos de corrupção. E muitas vezes o dinheiro não é entregue, mas não são feitas as obras. De qualquer forma, o povo continuaria desassistido, né? Então, tudo passa também pela alocação do dinheiro público corretamente, né? Mas desmembrar estados tão grandes poderia ser uma ideia boa. Esses mapas aqui é só para mostrar, ilustrar, né, essa situação no Brasil, que existem propostas, mas isso ser efetivado é um pouco difícil. Então não vai cair na prova nada desses mapas aqui. Mas também o nosso mapa político não é estático, não está cravado em pedra, né? Desmembramentos poderão ocorrer no futuro. Aqui nós temos, dentro do IBGE, a questão da escala para o planejamento. A escala ela envolve grandes distâncias, né? Uma escala muito pequena seria o Brasil inteiro. O Brasil inteiro é uma escala muito pequena. Uma escala grande, espacialmente, seria um município. Para o planejamento, você divide o Brasil em 5 grandes regiões e 27 unidades político-administrativas. As unidades político-administrativas, o Estado de São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, são demasiado grandes para o planejamento. Às vezes você precisa estabelecer políticas de investimentos numa área específica, uma bacia hidrográfica, Vale do Rio Jequitinhonha, no norte de Minas. São políticas que você não vai atender o estado inteiro de Minas. É uma área específica, que requer uma atenção maior do Estado, porque é uma área muito pobre, muito defasada, muito arcaica, o povo vive muito mal ali. Então, políticas direcionadas para melhorar e atenuar as desigualdades regionais. Então, para o planejamento, o Estado é muito grande. O município é muito pequeno. Você precisaria ter um outro recorte espacial que contemplasse vários municípios juntos, ou uma região um pouquinho maior do que vários municípios juntos. Então, o IBGE, desde 1969, veio estudando, veio fazendo e aperfeiçoando esses recortes espaciais. Em 1969, foi adotado o critério das micro-regiões homogêneas, na divisão regional de 1969, aquela que cria a região sudeste. O Brasil foi dividido em 369 micro-regiões homogêneas. Essa homogeneidade, o que eram as micro-regiões? Um agrupamento de cidades, de uma região ali. 2, 3 cidades. Algumas regiões eram maiores, 5, 6, 7 cidades agrupadas, formando uma micro-região, que tivesse características semelhantes do ponto de vista geomorfológico e biogeográfico. Então, de relevo, de flora, de aspectos hídricos. Então, 369 micro-regiões foram delimitadas, no estado de São Paulo, essas regiões mais povoadas, com mais cidades, formaram um número maior de micro-regiões. Os estados mais distantes, menos povoados, até maiores, mas com poucas cidades, formaram micro-regiões, poucas micro-regiões, porém maiores territorialmente. Era uma escala, um recorte espacial um pouco menor para facilitar uma visão do planejamento econômico territorial para os governos. Como o governo estadual vai intervir naquela região mais desfavorecida.
Então, aquele grupo de cidades, vamos fazer um investimento ali. Que microrregião é aquela? Tem uma bacia hidrográfica, o que do ponto de vista natural a diferencia das outras microrregiões. Então, 369 foram criadas. Em 1991, no censo de 1991, essas microrregiões ainda continuavam um pouco grandes. O IBGE fez um detalhamento maior, um recorte espacial mais detalhado, individualizando microrregiões um pouco menores, dando um total maior de microrregiões. É o que nós temos hoje, 558 microrregiões. O critério físico natural não é mais suficiente para explicar as diferenças entre as microrregiões. O critério hoje é uso do solo predominante e influência dos centros urbanos. A hierarquia urbana. Aquele agrupamento de cidades ali, Rio Claro, Piracicaba, Limeira. Pô, Piracicaba é a cidade mais influente, é a cidade principal, é a microrregião de Piracicaba. Então, essas 3 cidades aí agrupadas numa microrregião. Uso do solo predominante. Aquela microrregião, ela é mais cacaueira. Essa microrregião, ela é mais canavieira. As atividades predominantes do solo é cacau, a outra é cana. Não, ali não é nada disso, ali é uma região mais comercial. Então, aquela microrregião serrana, Petrópolis, Teresópolis, é uma vocação mais histórica e turística e serrana. Montanhismo, turismo de montanha, não é turismo praiano, turismo de montanha. Então, características, né, da influência dos centros, uso do solo e um pouco da paisagem natural, diferencia uma microrregião de outra. Então, lembrando que uma microrregião é um agrupamento de 2, 3 cidades com características mais ou menos parecidas e próximas, 2, 3 cidades próximas. No Vale, por exemplo, Paraty e Campos. É a mesma microrregião? Claro que não, são separados por mais de 400 quilômetros. Não é a mesma microrregião. A microrregião agrupa os municípios limítrofes, próximos um dos outros. Existe também uma escala intermediária, nem do tamanho do estado, nem do tamanho do município, nem do tamanho de uma microrregião. Um pouco maior do que uma microrregião. É a mesorregião. Mesorregião. Então, no Brasil inteiro, nós temos 137 mesorregiões. O estado de São Paulo tem 15 mesorregiões, Minas Gerais tem 12, Rio Grande do Sul tem 7, o Acre só tem 2. O que são as mesorregiões? Um agrupamento de microrregiões. Então, 2, 3, 4 municípios formam uma microrregião. 2 ou 3 microrregiões formam uma mesorregião. O que diferencia uma mesorregião de outra? Características do espaço natural e estrutura produtiva. Tem a ver com isso também, né? Uso do solo, atividades econômicas, se a região é mais industrial, mais comercial, se ela é político-administrativa, se ela é turística, então, espaço natural e as questões produtivas daquela região a individualizam. Um exemplo aqui para o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesorregiões no estado do Rio de Janeiro. Noroeste Fluminense, região lá de Itaperuna. Norte Fluminense, região de Campos, Macaé, Rio das Ostras. Baixadas Litorâneas, capitaneada aqui por Cabo Frio, né? O Centro Fluminense, que pega uma parte da região serrana aqui. Região metropolitana do Rio de Janeiro. Petrópolis agora está incluída na região metropolitana, já Teresópolis não. E o Sul Fluminense, pegando desde Paraty, Angra, Resende, essa região aqui, ó, mais limítrofe com São Paulo. Cada uma dessas mesorregiões é subdividida em microrregiões. Então vamos pegar aqui as baixadas litorâneas. O pessoal chama, né, genericamente de região dos lagos. Região dos lagos, né? Então está aqui. Nós temos a microrregião da Bacia de São João e a microrregião dos lagos. Por isso que o pessoal chama de região dos lagos. Está aqui, ó. Essa é a mesorregião da Baixada Litorânea. Olha aqui. Ó, Baixada Litorânea, tá vendo? Olha só. Aqui está dividido em 2 microrregiões, ó. Essa aqui que é a Bacia de São João. O Rio São João passa ali em Casimiro de Abreu e vai desaguar ali no Oceano Atlântico em Barra de São João. Barra de São João, muita gente pensa que é uma cidade, mas ela é distrito de Casimiro de Abreu, que está mais para o interior. É um caso curioso que o distrito ficou maior e mais desenvolvido do que a cidade principal, o centro, que é Casimiro de Abreu. Barra de São João está mais desenvolvido, mas é distrito. Está aqui, ó. E aqui nós temos os lagos. Aí tem Cabo Frio, uma infinidade de cidades aqui, né, ao redor de Cabo Frio, até aqui a enseada de Unamar. A Bacia de São João
nós temos 1, 2, 3 municípios. Esta microrregião é formada por 3 municípios. Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Silva Jardim. Já a microrregião dos Lagos é formada por 7 municípios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 municípios. Cabo Frio, o principal deles, mas tem outros aqui, né? Búzios. Búzios, inclusive, era um distrito, né, de Cabo Frio, se emancipou em 1997, vindo a formar um município separado. Entendeu? Então, para o ponto de vista do planejamento, muitas vezes cabe ao poder público, no caso, o poder estadual, alocar investimentos, recursos, estabelecer diretrizes de investimentos para melhorar a qualidade de vida, né, ou outras obras necessárias, estruturas viárias, infraestrutura produtiva, saúde, educação. E isso é feito por micro-regiões, às vezes por meso-região. Então, lá em São Paulo, eu até participei lá nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, de um grupo de estudos chamado Para Salvar a Bacia do Rio Piracicaba. Era uma meso-região, que pegava algumas micro-regiões. A minha cidade lá, Rio Claro, junto com Limeira, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, fazendo parte da bacia hidrográfica do rio Piracicaba, que estava muito poluído, né? Ainda não tinha aquele zonamento das áreas de proteção de mananciais hídricos, com uma faixa, de acordo com a largura do rio, você tem que ter uma largura de terra onde a mata ciliar tem que ser preservada. Isso está, inclusive, no Código Florestal de 2012. Na época não se respeitava isso, os caras plantavam cana até entrando já no rio. Então você tinha um assoreamento muito grande, o rio estava muito entupido, muito poluído. E essa salvar a bacia do Piracicaba tratava da mesma região do rio Piracicaba. Era um fator hídrico, um fator natural, que era o principal, já que as cidades ali eram mais ou menos muito parecidas em tamanho, né? Piracicaba era um pouco maior, mas em tamanho, influência, serviços, estrutura produtiva eram muito parecidas. Então, o que definia mesmo essa mesma região era o rio Piracicaba. Então, foi feito todo um trabalho, um estudo voltado a subsidiar o governo estadual, visando alocar medidas, visando desenvolvimento mais sustentável para aquela região. Melhorou um pouco, está um pouco menos poluído agora. O rio Piracicaba também foram 30 anos de recuperação. O ordenamento territorial para o planejamento, que é o investimento de recursos, identificar, reconhecer, até regionalizar, para poder prover melhor os recursos para a região. Então, o planejamento, a partir da ideia de que os investimentos ordenam territórios e podem reforçar as suas dinâmicas, ou até o seu marasmo, o seu atraso. Muitas vezes o dinheiro não chega, né? O dinheiro vem, mas não é distribuído, às vezes desaparece o dinheiro, algumas regiões ficam esquecidas, muda a hierarquia urbana, uma atividade econômica central ali entra em decadência, aí outras regiões passam a ser mais prósperas. Mas o planejamento visa isso, melhorar os investimentos. Nós tivemos o planejamento, nesse período aqui, que o livro do Hervé Terry, ele aborda isso, né? Ele cita, não entra em detalhes sobre esses projetos, mas ele cita, ele coloca esse mapa, ele fala, né, de que nesse período, regime militar, principalmente durante o regime militar, houve aí uma série de projetos de alocação de recursos visando integrar mais o território brasileiro e suprir as defasagens. Então, nós tivemos vários projetos, que o Polo Amazônia, né? Polo Amazônia é um apelido, porque eram projetos agrominerais, projetos agropecuários e agrominerais da Amazônia. Um nome muito comprido, ficou mais fácil, Polo Amazônia. Eram diversos investimentos com recursos da Sudam e do BASA, Banco da Amazônia S.A., visando atrair empresariado nacional e internacional para fazer investimentos na Amazônia. A ideia era integrar a Amazônia definitivamente ao Centro-Sul, promovendo uma integração do Brasil, uma integração territorial. Aí teve os investimentos da Sudam, na Zona Franca de Manaus, diversos projetos de extração de fármacos, serralherias. Nessa época eu não tinha ainda uma ideia de preservação ambiental. Então, derrubar a mata, extração de madeira, serralheria, eram projetos agroflorestais, agropecuários, derruba a mata, vão fazer pastagem, criação de fazendas, vários investimentos em vários pontos da Amazônia. O Codevasp, voltado aqui para a bacia do Rio São Francisco, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Vale do Paraíba, que não está contemplado no mapa, só está o Vale do Rio São Francisco. Uma série de investimentos ali, visando regularizar a estrutura fundiária, investir nas usinas hidrelétricas,
do Rio São Francisco, potencializar as capacidades hídricas para irrigação. Muito que foi feito pelo Codevasp foi justamente a abertura de projetos de irrigação aqui no Vale Médio, em Petrolina e Juazeiro. O Polo Centro, voltado aqui para o estabelecimento da agropecuária em Goiás. Região Geoeconômica de Brasília, que era a nova capital, tinha que receber benefícios, a capital, né? Uma cidade toda voltada para a administração pública. A Bacia do Paraguai, pegando aqui o Pantanal, né? Mato Grosso do Sul. E o Sudesul, foi uma das grandes órgãos de planejamento, a Sudan, a Sudene. Tivemos a Sudeco, no Centro-Oeste, tivemos a Sudesul, Superintendência do Desenvolvimento do Sudoeste brasileiro, visando aqui incentivos no norte do Paraná, onde a atividade cafeeira já estava mais ou menos em decadência, e aqui também o extremo sul, as atividades de monocultura de trigo e arroz, nessa região aqui, investimentos a Sudesul. A Sudan e a Sudene, a Sudeco e a Sudesul, elas foram extintas. A Sudan e a Sudene, a Sudeco e a Sudesul foram extintas do governo Collor, em 1990, que implantou o neoliberalismo no Brasil. A Sudan e a Sudene foram extintas do governo Fernando Henrique Cardoso. Mais tarde, a Sudan e a Sudene foram recriadas pelo Lula. A Sudesul nunca foi recriada. A Sudeco foi recriada pelo governo Dilma. Pouca gente sabe disso, mas a Sudeco existe novamente, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Outros planejamentos também foram executados, muitos deles, inclusive, com a ajuda de empréstimos, captação de recursos externos e participação do Banco Mundial. O Plano Fórum, por exemplo, e o Prodeagro, Plano Fórum. Em Rondônia, projeto agroflorestal e agromineral de Rondônia, e o Prodeagro, projeto agroflorestal e agropecuário de Rondônia, ambos da década de 1990. Foram investimentos do Banco Mundial, visando distribuição de terras, loteamentos, mini projetos de reforma agrária, visando desenvolvimento agroflorestal dessa área, com preservação da floresta e preservação do cerrado. Teve alguns altos e baixos, teve alguns fatores positivos, outros fatores negativos, né? Pouco comentado, mas está no mapa aqui. Aqui a Codevasp aparece de novo aqui, o Vale de São Francisco. Tivemos aqui, nesse período, um planejamento estratégico do regime militar, que era integrar o Brasil, né, década de 60, década de 70, visando unir as regiões. É um mapinha do Golbery Couto Silva, que era um militar que tinha um pensamento mais estratégico, né, um general que visava estratégias de poder dentro do Cone Sul, transformando o Brasil no grande líder da América do Sul, barrando um pouco a influência argentina. E os militares, nesse período, final dos anos 60, início dos anos 70, entendiam que era necessário integrar de vez o território, e eles viam o Brasil assim um pouco desarticulado ainda, e era possível fazer ligações, principalmente com as rodovias de integração nacional, Transamazônica, Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém. Vi aqui a Ilha Amazônica, que tinha que ser unida às penínsulas, sendo que a plataforma central aqui era o Sudeste, a área de comando, tinha a Península do Nordeste, Península Centro-Oeste e a Península do Sul. Tinha que ligar a Ilha Amazônica. Essas ligações foram mais ou menos feitas através das rodovias, né? A Cuiabá-Santarém no sentido norte-sul, a BR-364, Cuiabá-Porto Velho e a Transamazônica. Aí, mais ou menos em 1970, ao longo da década de 70, foi ocorrendo essa integração rodoviária, pelo menos, dessas penínsulas todas, integrando o Brasil. É um ponto de vista estratégico aí dos militares. Tivemos outras regionalizações, né, dos militares também, e atualmente do governo brasileiro. Está, inclusive, na Constituição. A zona de fronteira, a faixa de fronteira, que é aquela de 150 quilômetros. Até falei, acho que na aula passada, ou na primeira aula, eu falei sobre isso. A faixa de fronteira TS, são 150 quilômetros da linha de fronteira para dentro. É uma área especial, né, totalmente regulamentada pelo governo federal, as atividades de infraestrutura, até empresas ali tem que ser de brasileiros. Aqui nós temos o Polígono das Secas, identificado, mapeado, uma região natural, onde as precipitações são muito baixas,
onde as secas mais prolongadas afetam essa região. Então, investimentos ali visando minimizar os malefícios da seca, né? Construção de açudes, barragens, transposição do Rio São Francisco. E a Amazônia é legal, que é a área de investimentos da Sudam. Aqui é a Sudam e a Sudene, né? Há um ponto de interposição, o Maranhão, né? O Maranhão está dentro da área de investimentos da Sudam, mas também de investimentos da Sudene. Afinal, ele é um estado da região Nordeste, mas também recebe investimentos da Sudam. Pô, então tá bom, o Maranhão recebe investimentos da Sudam e da Sudene. Então por que os indicadores socioeconômicos do Maranhão são tão baixos? Está entre os mais baixos do Brasil. Para você ver que não basta estar ali, a região, está contemplada para o investimento. O investimento muitas vezes não chega, né? Então, não adianta estar inserida numa, está ali, região de investimentos. Sudam. O dinheiro não chega muitas vezes, né? Até chega, até vai, mas desaparece. Então, nem sempre o planejamento funciona. Aqui esse mapinha, que inclusive caiu na prova de 2020, os corredores de exportação, né? Esse aqui eu apresento na aula de transportes. Mas aqui mostrando que, do ponto de vista da atividade produtiva visando a exportação, nós temos esses corredores. Os corredores de exportação são caminhos tradicionalmente utilizados, com uma infraestrutura melhor, rodovias pavimentadas, deve ter um trem ou hidrovias, transporte intermodal que facilita o deslocamento das commodities agrominerais que são produzidas no interior do Brasil. Esse aqui faz escoamento do ferro, de Carajás para Opebas. Esse aqui faz escoamento da atividade agropecuária do Mato Grosso pelo Porto de Santos. Esse aqui é o corredor de exportação do Porto de Itaqui. Corredor de exportação do Porto de Santos. Aqui na região do Rio de Janeiro, né, Itaguaí, Porto de Itaguaí faz escoamento do minério de ferro de Minas Gerais, do quadrilátero, bem como o Porto de Tubarão. O Porto de Paranaguá faz escoamento de parte da produção de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. É outro corredor de exportação. E o corredor de exportação do Rio Grande, que faz escoamento de toda a produção agropecuária, muito importante, do Rio Grande do Sul, um importante estado produtor. Nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado os ENIDs, Eixos de Integração Nacional. E, inclusive, por isso também, por dois motivos, o Fernando Henrique extinguiu a Sudam e a Sudene. Porque ele tinha uma outra prioridade. Ele achava que a Sudam e a Sudene eram grandes regiões de planejamento, mas tinha que individualizar, tinha que verificar regiões um pouco menores, não tão pequenas como as micro e meso-regiões, mas regiões um pouco menores. Então, ele dividiu aqui em 9 áreas o território para receber investimentos, de acordo com as potencialidades de cada uma. O que tem ali? Tem minérios? Vamos ver os minérios. Não, é só floresta. Vamos ver o que é possível fazer com floresta. Não, tem rios. Vamos potencializar a navegação. Então, vamos ver o que a região tem para maximizar o seu potencial natural ou até humano. Então, os ENIDs, Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, o Madeira Amazonas, Oeste, Sul, Sudoeste, aqui do Sudeste, do São Francisco, do Nordeste, o de Brasília, Araguaia, o Arco Norte, que é Roraima e Amapá. O que tem ali? Vamos potencializar isso. Então, ele tinha essa ideia de individualizar mais o território em 9 eixos, e não Sudam e Sudene apenas, mas contemplar todo o território, fazendo investimentos. E também, o segundo motivo para acabar com o Sudam e Sudene foi muitos episódios de corrupção, de desvio de verba, que foram identificados, né, em vários momentos, principalmente nessa fase de 2000, 2001, até com o governo do Pará, envolvido em escândalos com a Sudam, lá naquela época, 2000, 2001. Aí o governo Fernando Henrique falou, não, vamos acabar com isso e vamos criar aí os ENIDs. O objetivo, os resultados serão bem melhores. No entanto, também pouca coisa foi feita, porque ele achava que a iniciativa privada que tinha que fazer isso. Então, você tinha lá, nessa época, a privatização foi muito grande no Brasil, privatizou ferrovias, telecomunicações, um monte de coisa foi privatizada. Órgãos públicos deixaram de existir, e a iniciativa privada era convidada a disputar a telecomunicações, a iniciativa privada, que começou a fazer linhas, troncos, aumentar fornecimento, começa aí também a telefonia móvel, então começa a formar aí, nessa época era muito difícil ter telefone, hoje nós temos mais linha telefônica do que gente no Brasil, né? Por um lado,
essa privatização das telecomunicações foi boa, aumentou as possibilidades. Por outro lado, também cria aí o abuso aí dessas companhias aí que oferecem internet, televisão, são deficientes ainda esse serviço, embora esteja muito melhor essa realidade hoje do que nessa época que não tinha quase investimento. Mesmo assim, os resultados também não foram muito extensos, porque muito desse programa de privatização, muito empresariado internacional também não veio participar, os investimentos não foram tão extensos como se imaginava. Por isso que no governo seguinte, governo Lula, esses ENIDs foram eram ENIDs e planos plurianuais que o Fernando Henrique ia estabelecer. Plano de investimento de 3 em 3 anos. 1996, 99, 2000, 2003 e assim por diante. O Lula acabou com isso daí. Não, Sudão, Sudene, vamos recuperar esses ENIDs do Fernando Henrique, não deu muito certo. Poucos investimentos foram feitos, resultados foram pífios. Vamos trazer de novo a Sudão, Sudene, agora sem corrupção, certo? A ideia é essa. Então, o Lula acabou com isso daqui e criou uma outra forma de investimentos do Estado, o PAC, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Inclusive, não sei se vocês se lembram disso, mas também que isso foi, segundo o governo Lula, 2006, 2007, 2008, já faz 15 anos por aí, talvez vocês não se lembrem disso, eram muito pequenos ainda. Mas o PAC, inclusive a ministra do PAC, que era a ministra da Infraestrutura, que era a Dilma. A Dilma ganhou muita notoriedade fazendo obras do PAC. 3.700 obras foram iniciadas, boa parte não acabada, né, até hoje. Mas muitas obras começaram a ser feitas e a Dilma foi ganhando notoriedade e acabou, então, sendo a sucessora do Lula. E foi eleita, né? Eleita e reeleita. Então, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vai aparecer daqui a pouquinho um mapinha do PAC. Vamos ver as principais obras do PAC que o livro do Eveteri cita. As principais obras que foram investimentos do PAC. O PAC era obras do Brasil inteiro, mas tinha algumas obras, umas 8 obras, que consumiram a maior parte do dinheiro. Principalmente metrô de Fortaleza, metrô linha 4 do Rio de Janeiro, metrô de São Paulo, o trem de Itaboraí para fazer a Comperge. Nós vamos ver o mapinha. A tributação, o livro coloca isso daí. Eu não acredito que vão cobrar isso na prova. É difícil, mas eu coloquei aí. Está na apostila também. Acho difícil ser cobrado. Aqui ele lista os principais tributos, que são tributos federais, os tributos, impostos estaduais, e os impostos são municipais. Então, imposto de renda é imposto federal. O ICMS é estadual. Está na ordem do dia aí a discussão sobre ICMS que incide sobre os combustíveis, né? Nós sabemos que os combustíveis estão muito caros, né? Na Argentina, um litro de gasolina é R$ 2,20. Aqui, beira R$ 7, né? A gente sabe que uma parte dos preços não é só o preço de produção, não é só o preço da importação do refino. Tem isso também. O Brasil não é autossuficiente no refino. 30% dos derivados nós importamos. Essa importação é feita em dólar. Olha o preço que está o dólar. Tudo isso acaba incidindo no preço final. Mas tem o ICMS, tem o CID, tem uma série de impostos embutidos ali. Hoje é uma grande discussão aí no direito tributário sobre se os governos estaduais devem fazer uma renúncia fiscal, devem renunciar à cobrança do ICMS para baixar o preço dos combustíveis, para dinamizar a atividade econômica. Outros dizem que isso vai ser prejudicial, porque os governos fazendo essa renúncia fiscal vai diminuir a arrecadação. Então vai paralisar a saúde, paralisar a educação e outros serviços que o governo tem que efetuar pagamentos. Aonde lembra? Eu estava, em dezembro, eu estava num grupo de WhatsApp, tinha lá vários advogados tributaristas, eu participei lá dessa discussão, tinha uns 10 advogados tributaristas lá. Não houve acordo. Nem os advogados tributaristas, não há um acordo sobre o que seria melhor fazer. Se os estados devem reduzir a alíquota do ICMS ou devem zerá-la, renúncia total, ou não. Há aqueles que defendem que não, que isso vai ser terrível, prejudicial. Há aqueles que defendem que sim, porque vai aumentar a atividade econômica, vai recuperar a atividade econômica, diminuir a inflação e tudo mais. Enfim, é uma situação difícil hoje que vivemos no Brasil e que parece que não há uma resposta concreta sobre isso.
Mas são diversos impostos. Uma parte desses impostos, a arrecadação, volta para os estados. Uma parte vai para os municípios, volta para os municípios, porque, na verdade, todos os impostos eles são arrecadados no município. O município é a base de tudo, é cadastral. Você vive no município, você tem uma empresa no município, você tem um comércio no município. Entendeu? Então, uma parte volta para o município. Então, existe aí o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados. O IPTU é municipal, né? O ICMS, classicamente. O IPVA, sobre veículos, ele é estadual. Aqui está um pouco complicado, né? Na apostila acho que dá para ver melhor. Não tenho certeza se eu coloquei na apostila. Tá, mas isso aqui depois vai para vocês. Você executando ele no PDF, você consegue ler melhor em casa também. Né? Se aqui não estou enxergando, em casa você vai estar enxergando menos ainda. Né? Mas aqui tem uma porcentagem, né, de diversos tributos, são repasses da União para os municípios. Um exemplo aqui, né, do ITR, Imposto Territorial Rural, 50% vai para o Estado, uma parte vem para o município. Tá? O dispositivo da Constituição estabelecendo essas alíquotas. O Fundo de Participação dos Municípios, então uma parte da tributação da União vai para os municípios. Inclusive, tem muitos municípios que se emanciparam e que não têm capacidade de arrecadação fiscal, não têm atividades econômicas no município que garantam uma sobrevivência. Eles dependem desse fundo de participação dos municípios. Tem até os royalties do petróleo, estão citados aqui. Uma parte vai para os estados, uma parte vai para os municípios produtores. Tem os tributos estaduais, que são repassados para os municípios. Aqui, ó, ICMS, 25% da arrecadação vai para os municípios. O CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, que incide também sobre os combustíveis. Uma parte do CID, 25%, dos 29% que vai para o Estado, vai para os municípios. Então, do CID, 29% vai para o Estado e 25% desses 29% vai para o município. Então, tem todo um repasse de verbas. Aqui nós temos a transferência para os municípios. Os estados com maior atividade econômica acabam repassando mais. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Quanto mais escuro, maior é a transferência para os municípios. Né? Quanto mais claro, menor. Vejo que as outras regiões, né, com menor atividade econômica, né, menor dinheiro, acaba repassando menos. Então, uma concentração de riqueza, uma concentração de recursos, contemplando melhor os municípios dessa região sudeste. Né? No caso de São Paulo, devido à importante atividade econômica das cidades médias que tem no estado de São Paulo, muito estruturadas, né? Com todos os setores, primário, secundário, terciário, muito integrados, você vê que há um repasse de verbas muito grande. Então, essas áreas geram pagamento de recursos, tributos, mas uma parte volta, né, para as prefeituras. Aqui nós temos transferências dos estados. Acho que o Rio de Janeiro recebe muito, né? Muita transferência para os municípios. Os estados criados mais recentemente, você lembra de 1988, a Constituição que extinguiu os territórios e transformou eles em estados. Amapá, Roraima, Acre também foi criado mais recente, Tocantins, criado em 88, está em vermelho. Então, uma boa quantidade do dinheiro volta para os municípios. Um repasse muito forte desses estados mais novos. Aqui nós temos royalties de petróleo e gás. Evidentemente, vai receber mais royalties de petróleo e gás os municípios que produzem. Então, os estados maiores produtores repassam mais para os municípios que produzem, que é o Rio de Janeiro, o maior produtor. Aqui nessa época, isso que acho que é de 2013, 2014, o Espírito Santo era o segundo estado maior produtor de petróleo, recebia mais royalties. São Paulo era o terceiro, Amazonas que também tem exploração de gás, né? Rio Grande do Norte também produz. Hoje esse mapa já seria diferente, já seria o estado de São Paulo com uma participação maior do que o Espírito Santo. Vale esse mapa aqui que está na bibliografia. Repasses aqui do ICMS, também muito ICMS arrecadado na região Centro-Sul, reforçando, né, a riqueza distribuída. E se eu fosse examinador, eu dei uma olhadinha nesse mapa, achei interessante
se eu fosse examinador, eu ia colocar isso aqui na prova, ia colocar esse mapa na prova, e para você justificar por que o repasse em relação às atividades de mineração, reservas minerais, compensação das reservas por exploração, reservas minerais. Por que Minas Gerais e o Pará aparecem com os triângulos maiores, arrecadando mais de repasse dessa atividade econômica? Evidentemente, porque as jazidas minerais estão lá, né? O quadrilátero ferrífero e Carajás, Paraupebas. Aqui, estação de minério de ferro e estação de minério de ferro. Ferro, manganês, uma série de coisas, mas é mais o minério de ferro. Então, aí, ao final do curso, você vai assistir aula de mineração, de indústria, de recursos naturais, você já saberia que aqui nós temos a Serra dos Carajás e o Quadrilátero, que são as duas maiores áreas produtoras, extratoras de minério de ferro e outros minérios importantes para a indústria. Então, você, rapidamente, nas alternativas, você ia escolher Carajás, Pará e Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Aparentemente é fácil, mas estamos utilizando um mapa da bibliografia e o aluno está correlacionando repasses de verbas públicas baseados numa atividade econômica específica, baseado no conhecimento que você tem das áreas de produção mineral. Uma questão legalzinha aí para o candidato responder. Todos aqui passariam nessa prova, ia lotar Salvador, ia ficar lotado lá, o alojamento, tanta gente que ia passar. Está aqui o investimento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também um banco de investimentos, né, para a indústria, mas para diversos setores, agricultura. Nós vemos que hoje em dia o principal setor econômico que mais agrega valor ao PIB, que mais movimenta dinheiro, é o setor terciário, comércio e serviços, finanças também, atividade bancária, administração. Olha aí. Então nós temos aqui o Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Brasília é uma cidade administrativa, uma cidade que vive em função do comércio, serviços, da atividade de gestão pública, gestão administrativa. Indústria extrativa. Aqui, está apontando aqui Pernambuco, Rio de Janeiro. Aqui não está falando de Carajás. Essa indústria extrativa aqui está relacionando ao petróleo, com refinarias. As atividades de refino de petróleo aqui no Rio de Janeiro, extração e refino, e aqui, refinaria lá de Ipojuca, Pernambuco. São investimentos do BNDES. Aqui, muito investimento para fazer a Comperj, que acabou não terminando também a Comperj. Agricultura e pecuária, você vê que os investimentos são menores, embora o agronegócio, o produtor agropecuário, são grandes... eles conseguem empréstimos, né, fazem muitos empréstimos para o custeio da produção, estão sempre requisitando empréstimos. Mesmo assim, é uma atividade de menor monta comparada com os serviços, né, ou mesmo a indústria de transformação. Mas está dispersa aqui, né? Centro-Oeste, região Sul, muita atividade agropecuária, agricultura familiar na região Sul, você vê aqui. São Paulo, né? Ainda é São Paulo o principal, por valor da produção agropecuária, ainda é o estado de São Paulo, o estado com o maior valor da produção agropecuária, embora aí o Mato Grosso seja o segundo hoje em dia, né? Mas o Sul ainda é muito forte também. Desculpe. A indústria de transformação é um mapa que nós vamos ver daqui a pouco também. É um pouco diferente desse, mas você vai ver que é as mesmas características. A concentração industrial na região Centro-Sul, principalmente Sudeste e Sul, embora tenhamos passado aí por um processo, um ligeiro processo, limitado, de desconcentração industrial. Mas ainda há uma forte concentração nessas áreas aqui, Centro-Sul. Um pouco em algumas capitais, nordestinas, Zona Franca de Manaus, Polo Camaçari, região ali de Recife. Mas o forte, então, da economia hoje são comércio e serviços. Você vê que boa parte aí dos investimentos do BNDES acaba reforçando esses mapas temáticos, né? Reforçando a ideia de que comércio e serviços hoje aí dão conta de 70% das atividades econômicas do Brasil. Sendo aqui os grandes polos, né? As grandes hierarquias urbanas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também, as 3 principais cidades do Brasil. Aqui está aquele mapinha do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento.
segundo mandato do governo Lula, e a ministra do PAC, que o Lula chamava de mãe do PAC, que era a Dilma, né? Que com base nesse slogan acabou sendo eleita e depois reeleita. Olha que investimentos do PAC, ó, Ipojuca, que é a refinaria do Nordeste, né? Aquela refinaria que foi criada pelo Lula e pelo Chaves. O Chaves, que era presidente da Venezuela. A ideia era a PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., entrar com metade do investimento. Seriam duas refinarias. Seriam duas refinarias grandes. Uma de 300 mil barris por dia, outra de 150 mil barris por dia. No entanto, só uma foi feita, a menor, 150 mil barris, e os investimentos que o Chaves faria da Venezuela não foram feitos. Ele não entrou com nada. A Petrobras terminou a menor refinaria, assim mesmo, só com recursos nossos. Né? Eu já contei quem é o culpado disso, né? Já falei quem é o culpado disso. Esse acordo entre Lula e Chaves, que acabou não dando certo, a Venezuela não entrou com dinheiro, deixou a Petrobras se virar sozinha. O culpado disso é o Silvio Santos. Porque ele pegou Chaves para programação infantil de manhã. Em vez de fazer a alocação dos recursos aí. Coitado, Chaves até já morreu. Eu bati aqui, quebrou. Não entendi a pergunta. É um acordo. A Venezuela ia entrar com boa parte do petróleo e seria refinado ali. Porque a Venezuela tem dificuldades para refinar petróleo. O petróleo dela é pesado e extra pesado. Petróleo ruim de refinar. Quem está refinando agora para a Venezuela são os chineses. Né? E aí seria uma refinaria mais ajustada a todos os tipos de petróleo, desde petróleo leve até petróleo pesado, e a Venezuela teria aí, então, um ponto de apoio legal para refinar parte do seu petróleo. Mas a Venezuela entrou numa crise terrível lá e eles não soldaram esse compromisso. Né? Isso. Inicialmente, o petróleo descoberto nas camadas sedimentares do pós-sal, só verificar se está saindo. Alô, alô? Alô? Está saindo. O petróleo do pós-sal, petróleo pesado, aí na bacia de Campos, aqui no litoral do Rio de Janeiro. Depois, mais tarde, se descobriu o petróleo mais profundo, o pré-sal, que é de qualidade muito melhor, um óleo mais leve, mais fácil de ser refinado. Né? Dá para fazer derivados, óleo diesel, gasolina, nafta petroquímica, derivados nobres mesmo, de mais valor comercial. Você acha que vai ter uma hora que o Brasil vai conseguir ser autossuficiente? Na produção já somos autossuficientes desde 2016, 2017, quando todos aqueles investimentos para viabilizar a camada pré-sal, que é muito profunda, eles ficaram prontos. Ocorreu a maturação dos investimentos e a extração começou a trabalhar a todo vapor. Hoje, o pré-sal já produz aí quase 70% do petróleo brasileiro. Já ultrapassou a quantidade de petróleo extraído no pós-sal mais superficial. E já estamos exportando mais ou menos 1 milhão de barris por dia. São aquilo que eu falei, são vários itens que compõem o preço, né? Não é só o preço de produção, o preço de extração e o preço de refino. O preço de refino mesmo, 30% dos derivados são importados e pagamos em dólar. Isso encarece. Nós não temos capacidade de refino total. Todas as refinarias que a Petrobras prometeu, ela entrou em crise, lá para 2013, 2014, entrou numa crise terrível, por má gestão pública, e os investimentos não foram feitos. As refinarias, a Prêmio 1 no Maranhão, que seria a maior do Brasil, 650 mil barris. A Prêmio 2 no Ceará, a Ipojuca, das duas só a menor foi feita. Comperj não foi terminada. Várias refinarias que acabou por falta, pelo escândalo todo, pelos desvios de verba para sustentar partidos políticos, pela má administração. Em 2014, petróleo caríssimo internacional, vendendo gasolina e óleo diesel aqui barato, para não gerar inflação. Tudo isso comprometeu. Né? E agora estão utilizando, desde 2016, governo Temer para cá,
a paridade de preços com o mercado externo. Sobe os combustíveis internacionalmente, sobe aqui. Baixa internacionalmente, baixa um pouquinho aqui. Né? E aí tem também o fato da gente importar derivados, uma parte, e você importa e paga em dólar, o dólar está quase certo, tudo isso, o CID, ICMS, COFINS, diversos tributos incidindo. Né? E na Argentina tem petróleo, não tanto igual a nós, mas tem petróleo suficiente, são 40 milhões de habitantes, uma atividade econômica menor, tem refinarias suficientes, está R$ 2,20 hoje, R$ 2,20 o preço do litro. Entendeu? O metrô de Fortaleza, obras do PAC. Metrô de São Paulo, a linha 4 do Rio de Janeiro, o trem de Itaboraí para fazer a Comperge. Não foi feito. Está aqui, ó. As hidrelétricas, uma bola enorme aqui, ó. Essas foram feitas. As hidrelétricas aqui de Belo Monte e o complexo do Rio Madeira, Giral e Santo Antônio, foram feitos. Né? Aí teve investimento não só do PAC, do BNDES, investimento privado, um consórcio, né, consórcio Norte Energia, que vai pagando aos poucos. Enfim, foi privatizado. E outros investimentos, mas vejo que o montante dos recursos, a maior parte, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, o Polo Camaçari, o trem de Fortaleza, são 8 no total. Tem bolinhas menores, né, com montante de recursos menores, espalhados pelo território, né? Mas os principais eram esses aqui, que foram feitos mesmo. Esse aqui, Ipojuca, uma parte, Comperge não deu certo, foi feito o metrô, a linha 4, enfim, mas foram investimentos pesados. Muitas obras inacabadas, né? Muitas obras não começaram e não foram terminadas. Mas ele cita o PAC. Cita o PAC e você dá uma estudadinha nesse mapa. Eu não sei, acho que eu não coloquei na apostila. Ou coloquei, não sei. Não coloquei, mas está aqui. Dá uma estudadinha nesse mapa depois. Dificilmente vai perguntar, dentro das obras do PAC, olha aí, essa bola aqui, o que é isso aqui? Ipojuca. É o complexo portuário e a refinaria lá, Reneste. Sobre os territórios federais, que o senhor falou, o Acre ele foi elevado a Estado em 1962. Isso. Só que tendo a Constituição de 88, o Roraima, Amapá, tudo saiu da condição de Estado. Territórios viraram estados. Isso. Mas por que então que o Acre ele foi elevado a Estado antes desses outros estados? E já tinha uma população maior, tinha demandas maiores, necessidades maiores de autonomia. Ela perguntou aqui por que o Acre, que foi elevado à categoria de Estado em 1962, foi elevado em 62 e os outros permaneceram territórios federais. Só em 88, que foram extintos e transformados em estados. Em 62, o povoamento do Acre já era bem maior, um estado mais povoado, já com mais atividades econômicas. Roraima, até hoje, Roraima não tem 1 milhão de habitantes. Até hoje. Né? São estados pouco povoados. Então o Acre já tinha mais demandas, necessitava de uma autonomia maior, da constituição de um governo próprio. Né? Então, por pressão política também, das suas demandas, o governo federal deu essa condição. Oi? Teria um pouco a ver também sobre a questão do tratado de petróleo? Não, já estava bem consolidado. Né? Inclusive o Acre foi o primeiro território federal. Quando foi criado, como foi adquirido o Acre, ele já virou imediatamente território federal, era o único. Esses outros territórios federais foram criados durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele foi primeiro, e foi o primeiro também que virou Estado, que já tinha mais população e mais demandas. Né? Recapitulando aqui, né, as 5 regiões brasileiras. Então essa aqui é a divisão atual do IBGE, criada com a Constituição de 88. É oficial do governo, 5 macro-regiões, definidas através de uma combinação de fatores demográficos, econômicos e naturais. O critério político-administrativo não corta estados, mantém os estados inteiros dentro de uma mesma região. Não corta estados, respeita os limites estaduais. Essa é do o complexo regionais ou regiões geoeconômicas. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.
É do Pedro Geiger, 1967, Pedro Pinchas Geiger. Não é oficial, é uma proposta. São 3 complexos regionais, ou regiões geoeconômicas. Respeito o critério é geoeconômico, né? Uma combinação de fatores geográficos e econômicos. Não respeita os limites estaduais, ele corta os estados, certo? Essa é do Milton Santos, apelidada de os 4 Brasis, porque divide o Brasil em 4. O IBGE divide em 5 regiões. O Pedro Geiger divide em 3 complexos regionais. E o Milton Santos divide em 4. 1, 2, 3, 4. Amazônia, região amazônica, Nordeste, Centro-Oeste, com Tocantins, tá? Não é igual ao do IBGE. Tocantins devolve para o Centro-Oeste. E esse aqui, qual é o nome dessa? Concentrada. Tem concentração industrial, concentração de fatores produtivos modernos. O critério é modernidade, né? Então, Milton Santos, 2001. Não oficial, é outra proposta. O do Pedro Geiger e do Milton Santos não são oficiais, mas são muito consideradas. Até para o planejamento, ajudam a explicar o país de um outro enfoque, de um outro modo de se ver o país, ajudam a entender o país também. 4 regiões, critério de modernidade, concentração industrial, respeito aos limites estaduais, ele não corta os estados. Caiu em 2011 na prova, em relação às características da divisão das regiões geoeconômicas brasileiras. Análises afirmativas. 1. É dividido em 3 regiões. Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. Os critérios dessa divisão seriam os processos socioeconômicos de cada porção do território, de acordo com os critérios, os limites entre essas regiões não obedecem os limites políticos administrativos dos estados. Tá certo? Tá certo. O critério processo socioeconômico, o critério geoeconômico, não obedece os limites, ele corta os estados. E as regiões, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Verdadeiro. O 2, além de considerar os aspectos históricos e socioeconômicos, sim, considera também o conceito de região natural. E para facilitar o planejamento regional, assim como as regiões do IBGE, obedece aos limites políticos e administrativos do Estado. Não obedece, né? A divisão do Pedro Geiger, as regiões geoeconômicas, as 3 regiões, ele corta os estados. Então aqui ele diz que obedece os limites, aqui ele diz que não obedece os limites. Então você sabe que se essa está certa, essa está errada. Ou se essa está errada, essa está certa. Eles não estão falando a mesma coisa, estão falando coisas diferentes. Certo? E essa está errada. Foram criados pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger no final do século XX. Foi em 1967. Isso é considerado final do século XX? Não, né? Mais ou menos meados do século XX. Final do século XX, é 1967. Está estranho isso. Dividiu o Brasil em 3 regiões, certo? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Certo? De acordo com o meio técnico, científico e informacional que cada uma delas apresenta. Isso aqui é mais o Milton Santos, né? O critério é socioeconômico, sociohistórico, geoeconômico, não critério técnico científico. Isso aqui é do Milton Santos. Esse critério leva em consideração o desenvolvimento da técnica de ciência e informação. Então isso também está errado. Então ficou somente a 1, está correta. Isso aqui, eu acabei deixando aqui, é relativo à primeira aula. O Brasil é o único país do mundo cortado simultaneamente pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Essa tropicalidade é uma característica do nosso território. Tá certo. É o único país do mundo que tem essa característica. Mas e a Austrália? A Austrália não. A Austrália é só cortada pelo trópico. O Equador está mais em cima, lá na Indonésia. Mas a África? Mas a África não é um país, né? Aí não vale. O Brasil é considerado um país equidistante, pois a extensão das fronteiras terrestres é equivalente à extensão das fronteiras marítimas. Falso. O Brasil é considerado um país equidistante, mas porque o alinhamento norte-sul é muito equivalente, muito próximo ao alinhamento leste-oeste. A fronteira terrestre ela é 2 vezes maior
do que a fronteira marítima. Nós temos aqui 7.400 quilômetros de fronteira marítima, o litoral. E aqui são 15.700 quilômetros de fronteira terrestre. Você sair daqui, contornar toda a fronteira terrestre, chegar lá no Rio Chuíço, vai dar 15.700 quilômetros, mais do que o dobro do litoral. Então nós temos relação 2 para 1. 2 para 1. 2 vezes mais fronteira terrestre do que fronteira marítima. A equidistância é por causa de outra coisa. O território brasileiro se alarga na porção meridional. Não, ele se estreita na porção meridional. Ele se alarga na porção setentrional. O Brasil possui fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Verdadeiro. Está em destaque. Equador e Chile. Que região norte? Nós já vimos isso na primeira aula, né? Que eu mostrei isso. Rapidinho, então, da primeira aula para cá, vocês já memorizaram. Que Rondônia ou Acre? Amapá ou... Não, Amapá não. Acre ou... Tem que pensar rápido. Acre, Rondônia e Tocantins. 7 estados. Aí eu coloquei isso aqui de Roraima, né? O pessoal fala que os indígenas brasileiros não receberam terra. Tem que devolver a terra para os indígenas. 10,2% do território brasileiro. 10,2% de todo o território brasileiro já foi entregue, já foram homologadas e entregues as terras indígenas. Tem terra só demarcada, terra só identificada, mas tem terra homologada já dada para os indígenas. 10,2%. Roraima tem quase 40% do seu território entregue e reserva. Reserva dos Macuxis, os Yanomamis, aqui também tem os... Esqueci os... Eles controlam a BR-174, daqui a pouquinho o nome aparece. Às vezes tem esse efeito retardado, demora de 5 a 10 minutos, daqui a pouco aparece. Vai aparecer agora. O Aimiri e a Troari. Os Aimiri e a Troari, inclusive eles barram ali a passagem da BR-174, só passa a ambulância, o corpo de bombeiros, entre 18 horas e 6 da manhã, não passa carro nem caminhão, para não atrapalhar o pessoal da reserva. Então, os Aimiri e a Troari. Então, veja, aqui dá para ver melhor do que aqui, né? Ó, 40% mais ou menos do território distribuído em diversas etnias, né? A Raposa do Sol, tem ali os Macuxis, são predominantes, tem os Taurepang, diversos outros grupos que participam aí. São 17 mil indígenas controlando 1.700.000 hectares de terra. Uma característica amazônica, né? A grande presença indígena. Os indígenas foram sendo afugentados do litoral, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui, foram avançando para o interior. E hoje são ainda mais predominantes na Amazônia, também no centro-oeste. O domínio morfoclimático amazônico, que é uma característica aí da região norte, muito presente, né? Devido à presença da floresta, que ocupa uma boa parte do espaço amazônico. Tem algumas características, não só da floresta, mas o domínio, como todo domínio, ele é um conjunto, né, de situações do mundo natural. São os grandes rios, o clima, a vegetação, as bacias hidrográficas, o relevo. Nós temos aqui uma região próxima da linha do Equador, de baixa latitude, com muita insolação, muito calor, né? O clima, então, é equatorial, com muita chuva, não tem período seco. Uma parte da Amazônia tem um pequeno período seco, assim, de 1 mês, mais ou menos, 2 meses, que chove um pouco menos, mas não fica sem chover. Chove um pouco menos. No Amazonas Ocidental, por exemplo, Amazonas mais oeste, aí as chuvas são muito mais abundantes, não tem nenhum período seco mesmo. Grande potencial hídrico, muita chuva, muita água, grandes rios, né? E potencial hidroenergético, possibilidade de construir usinas hidrelétricas, já que são muitos rios. Floresta amazônica, a maior floresta do mundo? Não, do tipo tropical é a maior floresta. A maior floresta do mundo é a taiga siberiana, que ocupa um território maior. Características dessa floresta. É arbórea, né? Muitas árvores. A arbórea é relativo a árvores grandes, compactadas, todas juntas, né? Você vai para uma praça do interior, uma cidadezinha do interior, você vê a praça. Ah, que praça bonita, bem arborizada, tem muitas árvores, né? Latifoliada, folhas grandes e largas. Heterogênea,
até maior biodiversidade. Em todos os biomas naturais do mundo, é o que apresenta a maior biodiversidade. Uma quantidade enorme de espécies vegetais. Acredita-se que tem 80 mil espécies entre plantas e árvores, trepadeiras, bromeliáceas, palmeiras, mais de 80 mil espécies, a maior biodiversidade. Sem contar a fauna, né? Insetos, mamíferos. É perene, sempre verde, não é caduco, quer dizer, não há um mecanismo de derrubada da folha pela vegetação, porque está se aproximando do período seco. Como chove bastante, não há essa necessidade de adaptação da vegetação. As folhas até caem, tem um vendaval forte, ou tem uma chuvarada forte, as folhas até caem, mas não é um mecanismo de adaptação do vegetal, como é, por exemplo, o cacto, ou espécies que as folhas caem no inverno, quando chove menos, como no Nordeste, região Nordeste, na Caatinga. Compacta, né? Grande dossel vegetal, é uma selva, né? Higrófila, adaptada ao ambiente úmido, muita chuva. Chamada de floresta pluvial, é um termo que se refere às florestas tropicais aí indiferenciadas. Se é floresta tropical ou equatorial, não importa. São áreas que chove bastante. Ao pé da letra, o termo cunhado pelos movimentos ambientalistas, ONGs ambientalistas, rainforest, né? Floresta pluvial. Vegetação ombrófila, adaptada a ambientes úmidos, é a mesma coisa que higrófila. Que higrófila vem do latim. Ombrófila vem do grego. Por que usar isso? Porque os manuais de geografia saíram replicando esse termo aqui, lá desde 1997, 98, Demetrio Maioli, Meliadas, e todos os livros saíram publicando isso, começou a cair em provas. SPSEC, Colégio Naval, todo lugar, caiu também na nossa prova esse termo ombrófila, derrubando os candidatos. Os professores de geografia começaram a dar ênfase nesse termo. Aí o pessoal que faz a prova desistiu de usar, desistiu de perguntar esse termo. Agora todo mundo já sabe, não vamos perguntar mais isso. Mas está aí, ombrófila. Floresta equatorial, a exuberância vegetal contrasta com a pobreza dos solos. Os solos, boa parte da região amazônica, não são solos muito adequados para o plantio. São solos muito intemperizados, lixiviados, muito lavados, né? A água infiltra e muitos nutrientes sobem junto com a água e depois seca, vem enxurrada, leva embora esses nutrientes. Então os solos são meio fracos, né? Não são férteis em geral. Próximo aos rios, onde tem o solo de aluvião, a fertilidade é um pouco maior devido aos sedimentos de suspensão na água dos rios, que depositam-se nas margens. Mas é uma área que está sempre inundada, não tem como plantar ali também. Então, os solos geralmente são pobres. Então, como é que é possível ter essa exuberância vegetal? Uma das maiores florestas do mundo, com grande biodiversidade. A riqueza da floresta está na própria floresta. Os dejetos dos pássaros, as folhas que caem, os frutos, animais que são predados, micro-organismos. É muito quente, muito úmido, há uma profusão de elementos decompositores, fungos, bactérias, micro-organismos, que vão decompondo essa matéria orgânica, né? Essa serrapilheira, né? Aquela vegetação toda no chão, folhas, musgos, animais são predados, mortos, tudo isso acaba devolvendo para as raízes, que o solo ele é delgado, né? Ele é muito fino, não é profundo. Então as raízes colocadas ali, isso volta rapidamente para as raízes, é rapidamente decomposto essa matéria orgânica da própria vegetação, da própria floresta, e isso aqui sobrevive. O solo ele é pobre, né? Mas os nutrientes estão na própria floresta, a decomposição rápida disso repõe os nutrientes necessários. Existe uma variação topográfica da floresta. 90% da floresta é a mata de terra firme. Ao longo dos rios, dos grandes rios principalmente, alguns igarapés, você tem uma área alagada, que é onde fica o igapó, e um pouco mais distante a mata de várzea. Elas têm fisionomias diferentes. A mata de terra firme ela é maior, as árvores são mais altas. A copa das árvores há um entrelaçamento, formando até um dossel aqui. Quem está no interior da floresta, a floresta até é um pouco escura. 95% dos raios solares são barrados, né? E as árvores são mais altas. Aqui, próximo, aqui um desenho esquemático do rio Amazonas. Então o rio transborda. A várzea está sempre inundada. A água extravasa. Está no meio do rio. Tem vegetação ali, deve ser o barranco do rio. Vamos lá. Chega lá, não tem barranco nenhum. Tem árvores, né? E a água chega a metade
das árvores, só fica a copa para cima, como se fosse uma floresta submersa, por alguns quilômetros, até finalmente encontrar áreas já mais secas. A várzea, a vegetação que está aqui, está constantemente inundada. As árvores são de menor porte, né? Tem plantas aquáticas, como a Vitória Régia. A mata de várzea está mais distante, já está no terraço fluvial. Então aqui, bem próximo ao leito do rio, está tudo inundado. Um pouco mais distante, num patamar mais alto, mais elevado, nós temos o terraço. Essa área aqui é inundada só nas grandes cheias anuais. Maio, junho, por aí, ocorrem as cheias. Essa área inunda. A vegetação aqui é um pouco mais alta, né? Aqui aparece, por exemplo, a árvore que se extrai a borracha, a seringueira. Ela é típica dessa região aqui. O açaí, o açaizeiro e algumas outras palmeiras são típicas da mata de igapó. Aqui nós temos a seringueira. Mais distante do leito do rio e num patamar mais alto, mais elevado, nós temos a terra firme. Aqui tem esse nome porque a água nunca chega aqui. Aqui nunca é inundado, nunca inunda essa área, por isso que chama terra firme. E as árvores são de maior porte, né? Chegando aí a 60 metros. Massaranduba, por exemplo, angelim vermelho, chega a 60 metros de altura. Castanheira, né? São árvores típicas, até o cedro. Né? Então aqui nunca inunda, aqui inunda só nas grandes cheias anuais e está sempre constantemente inundado. Inclusive, a maior parte das espécies aqui não são nem higrófilas, elas são hidrófilas. Hidrófilas, tá? Hidro, permanentemente na água. A higrófila é aquela adaptada ao ambiente que chove bastante. A hidrófila é aquela que está acostumada a ter uma parte do seu tronco submerso. Aqui um resuminho. Né? É isso aqui. A mata de várzea não se localiza na várzea. A várzea é próxima ao leito do rio. Aqui nós temos a mata de igapó. A mata de várzea está no terraço, também chamada de teso, mais distante. A várzea, propriamente, é aqui, ó. A área sempre inundada. Aqui tem a mata de igapó. Então, na várzea não tem a mata de várzea. A mata de várzea está no terraço, um pouquinho mais distante. Eu enfatizei isso nessa observação aqui, ó. A Amazônia Internacional é um outro mapa aí, né? Mostrando áreas que extrapolam o território brasileiro. É uma área de região, conceito de região natural. O que é região natural? Não está sendo levado em consideração as divisas fronteiriças, aspectos econômicos, aspectos políticos. É só a área até onde a floresta amazônica avançou. A área que naturalmente é ocupada pela floresta amazônica. Eu acho que a floresta extrapola o território brasileiro, ocupando os países vizinhos. 60% da floresta está no território brasileiro. Mas aí uns 40% se extravasa, né? Pegando todas as Guianas, uma parte da Venezuela, uma parte da Colômbia, uma parte do Peru, uma parte da Bolívia. Esse lado aqui, o Mato Grosso não é inteiramente ocupado pela floresta, só o norte do Mato Grosso, Tocantins quase nada, e o Maranhão, sim, essa parte aqui. O oeste do Maranhão tem floresta. Mas é que foi adaptado e foi feito um recorte espacial, introduzindo também aqui o mapa da Sudam, mapa do Superintendente de Desenvolvimento da Amazônia, que tem esses limites aqui. Mas esses limites de cá são da Amazônia Natural, ou Amazônia Internacional, é a área até onde vai a floresta amazônica. Há muito debate, né, internacional sobre o fato de que se o Brasil e os países vizinhos têm efetivamente capacidade para fazer uma gestão desse patrimônio natural, universal, né, de todo o nosso planeta, tão importante para o funcionamento do clima do nosso planeta. Será que brasileiros e sul-americanos estão fazendo uma gestão adequada? Será que não está sendo desmatado de forma acelerada esse patrimônio natural? E que, por conta dessa incapacidade desses povos sul-americanos de fazer uma gestão pautada dentro da ótica do desenvolvimento sustentável, não seria mais adequado transferir a soberania dessa área para a ONU, né? Ou então para um governo multinacional, comandado talvez pelos Estados Unidos? Não seria mais interessante para que eles pudessem fazer essa gestão? Ou pela Alemanha e França? Basta a gente ver que o que é que restou dos biomas naturais da Alemanha e da França? Quase nada, né?
muitos biomas nos Estados Unidos já estão seriamente ameaçados também. Né? Será que eles também teriam competência para administrar isso? Ou será que essa proposta não seria para fazer uma intervenção e dominar os recursos econômicos que tem na Amazônia, minérios, essa flora toda imensa, com muitas potencialidades de fármacos? Fármacos são propriedades medicinais que as plantas têm e que são transformadas em remédios. Os laboratórios farmacêuticos isolam a propriedade, vê que substância que ela serve para quê, e transforma em remédio. E vende para a gente compra isso daí. Né? Muita biopirataria é feita. Né? Então, o patrimônio natural que interessa para toda a humanidade. Né? Lembrei o nome, o Cristóvão Buarque, que foi, inclusive, governador do Distrito Federal, uma vez ele foi perguntado sobre isso, ele estava na Europa, os jornais europeus perguntaram para ele sobre essas propostas que, de vez em quando, são veiculadas na mídia. Ele falou, pode ser uma proposta até interessante, né? Por exemplo, você pega o Museu do Louvre, em Paris. O Museu do Louvre é um patrimônio histórico, cultural da humanidade. Tem obras ali do mundo inteiro, do Egito, do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Tem algumas obras do Brasil, do mundo inteiro tem obras ali. Aquilo lá representa a cultura mundial. Então, acho que deveria ter um fundo que administrasse isso também. Não pode ficar só na mão dos franceses, já que o interesse é mundial. Nós, brasileiros, poderíamos também administrá-lo. Vamos fazer isso? O Estado da Liberdade em Nova York. Liberdade, que é um símbolo mais importante para a humanidade, para o homem, para a soberania dos países, para o ser humano, do que a liberdade. É um valor altamente importante para todos os povos e todas as pessoas, a liberdade. Então, um valor supranacional. Por que a Estado da Liberdade, que fica em Nova York, tem que ser administrado pelos americanos? Nós, brasileiros, também podemos aí administrar isso aí. Né? Então, vê se os americanos ou os franceses vão abrir mão da Estado da Liberdade ou do Museu do Louvre. Você está entendendo? Então, são questões absurdas que se colocam, mas é isso aqui. É a extensão da floresta, né? Que é uma coisa muito almejada aí por todos os países. Aqui estão os limites da Amazônia legal. Se a Amazônia Internacional é uma área de região natural, a Amazônia legal, não. Ela é uma área de região de planejamento. Região de planejamento. Porque aqui tem órgãos do governo federal Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. É a área de atuação da Sudã. Mas o Mato Grosso é centro-oeste, não é da Amazônia. Sim, mas foi estipulado que toda essa área aqui delimitada, paralelo 44, oeste para lá, e aqui o limite do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, pega o Mato Grosso inteiro e Tocantins inteiro coloca aí dentro da Sudã. Esse foi o recorte político feito. É a área que pode receber investimentos da Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que fez muitos investimentos lá nos anos 60, nos anos 70, anos 80 e 2001 ela foi extinta e foi recriada em 2007 pelo governo Lula. Quando ela foi extinta, foi criada a ADA, Agência de Desenvolvimento da Amazônia. Mas o Lula achou que essa ADA, na época do Fernando Henrique, também não trouxe benefício, nada praticamente foi feito, então ele recriou a Sudã, agora garantindo, a partir de 2007, que não teria corrupção nessa superintendência. Ela existe até hoje. Nos anos 60, quando ela foi criada, o livro do Hervéteri, por um erro de digitação, ou erro da gráfica, não sei, alguém errou, está escrito que a Sudã foi criada em 1968. Todo mundo sabe que ela foi criada em 1966. Na sua apostila, eu pus um asterisco lá, foi criada em novembro de 66, que é a data correta. Nenhum examinador vai fazer uma pergunta dessa, como teve há pouco tempo atrás, uma questão que cobraram a data de criação do IBGE. No IBGE direito não sabe. Você entra no site do IBGE, é 1938, janeiro de 38, mas é muita confusão. E aí, na bibliografia, tinha livro que afirmava que era 34, tinha livro que falava que era 37, um dos livros falava corretamente que era 38. O cara fez a questão e cobrou que era 1938, certo? Mas todo mundo fez recurso e foi anulada, porque, mas eu estudei para esse livro, que está na bibliografia, diz que é 34. E aí, né? Mas claro que ninguém vai cobrar isso, que é 66, porque 68, porque é um erro. É 66 o ano.